Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente recebe aqui o professor Eduardo Schutter. Boa tarde. Deixar ele se apresentar. Bom, André, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sou o professor Eduardo Schutter, sou professor do curso de Veterinária e Agronomia do ICESP, de Águas Claras. Sou coordenador do curso de Medicina Veterinária também, apesar de não ser veterinário, sou engenheiro de aquicultura de formação e já trabalho aí na área de aquicultura, principalmente, cerca de 20 anos. É um tempinho, né? É um tempinho bom. Vou aprender alguma coisa. E antes da gente entrar na aquicultura mesmo, como é que é essa questão de ser coordenador? Porque a gente sabe que é um desafio, trem meio complexo. Esse mês fazem 2 anos que eu estou na coordenação do curso, eu já era professor há uns 2 anos já do próprio curso. E aí, quando me convidaram, eu já tinha alguma experiência na área de gestão, acumulada de outros trabalhos, e na saída do último coordenador me fizeram um convite para ser o coordenador do curso, A primeira coisa que eu falei assim, olha, não vou parar de dar aula, porque tinha descoberto há 4 anos a paixão de dar aula. Então, o meu chefe, falou, olha, não, você pode continuar, é importante até que o coordenador do curso continue dando aula, para entender, continuar entendendo essa dinâmica com os alunos, mas é muito mais burocracia do que a própria veterinária, do que a produção, do que a gente está acostumado a lidar, do que a própria docência. Então, é papelada, é escutar reclamação de aluno, reclamação de professor, filtrar tudo, e tentar aí fazer a gestão disso tudo, E há quanto tempo você está trabalhando com essa questão da agricultura mesmo? Eu entrei na faculdade em 2001, eu sou de uma região de Santa Catarina que era a maior região de produtor de camarão do Brasil. Laguna, Tubarão, na região do sul do estado de Santa Catarina. Tinha o boom da carcinicultura, a produção de camarão na época. Eu tinha 17 anos, queria fazer alguma coisa que eu pudesse morar na praia, E aí eu pensei em fazer agronomia na época, eu falei, vou fazer aqui aquicultura, a Universidade Federal de Santa Catarina tinha montado o curso na época, e me proporcionava morar na praia, estudar na Universidade Federal, e trabalhar com o mar ali, com aquela questão com os animais aquáticos, que eu gostava muito. E aí entrei na atividade para isso, No decorrer do curso, houve uma grande mortalidade, uma doença que a gente chama de mancha branca na carcinicultura, em 2003, acabou com o meu sonho de trabalhar com carcinicultura. Eu trabalhei uma época com moluscos, acabei migrando ali durante a graduação, trabalhando com ostra, mexilhão, produção, nessa área, na própria faculdade e tudo mais, porque também eram temas lá que são bem importantes, Santa Catarina produz muito molusco também. E depois eu migrei para o peixe, mas assim, sempre trabalhei na área de aquáticos, aí, desde 2001, quando entrei para o curso, e desde 2007 formado ali, e estou até hoje aí, e aí eu trabalhei com produção em ministério, de gravata ou molhado dentro d'água. Então, assim, esses dias uma pessoa me definiu assim, não, ele trabalha desde a beira do tanque até engravatado dentro do escritório com ar-condicionado ligado. Então, assim, na aquicultura eu já percorri diversos caminhos, inclusive a docência aí. Hoje, ultimamente, eu trabalho mais com a docência, na coordenação do curso lá também, na parte de gestão, e com uma empresa que eu faço parte, que é a Prospera, que a gente trabalha com desenvolvimento de projetos, a parte de assistência técnica, e mais aqui regionalmente também em alguns outros lugares do Brasil, e a gente tem atuado nesses últimos 2 anos com a Prospera. Essa questão da aquicultura vai trabalhar com toda essa questão da produção em água. Isso, perfeito, perfeito. A aquicultura, a criação de qualquer organismo aquático, e não só os animais, quando a gente fala também de algas, de outros organismos também vegetais, e também organismos que não são
o tempo todo aquáticos, né? Predominantemente aquáticos. Então, vamos falar, lógico, os mais conhecidos aí são, né, os peixes, os moluscos, crustáceos, mas a gente também está falando de anfíbios, répteis, né? Você tem cultivo de jacaré, cultivo de rã, de alguns animais que são predominantemente aquáticos. Então, a aquicultura ela vai envolver toda essa produção, né? É muito ligado à pesca, né? Muita gente faz essa confusão com a pesca, porque o produto final é o mesmo produto, né? Então, você vai na gôndola do supermercado, você não sabe definir se aquele peixe veio da produção ou veio da pesca, né? Hoje em dia já tem ferramentas para isso, lógico, mas a população ainda confunde muito isso, né? Mas há alguns anos a aquicultura já passou a pesca, né, mundialmente, né? Então a fonte do pescado que a gente come hoje principal já é a aquicultura, né? A pesca ela cada vez mais vai ficar estagnada, né, por questões de sobrepesca, né, de você ter também legislações que coíbem a pesca, né, porque você tem que respeitar os períodos reprodutivos, né, e tudo mais. Então a pesca acaba sendo uma atividade limitada, né? E a aquicultura é a oportunidade que a gente tem para, né, ajudar, né, a alimentar os 9 bilhões de pessoas que a gente tem previsto aí para 2050, né? Então, A cabeçada, pô. Quando a gente fala de produção animal, aí, a apicultura talvez seja a atividade que a gente consegue ter ganhos, né? Os mesmos ganhos que a gente teve na avicultura, na suinocultura, é o que se espera aí da aquicultura nos próximos anos. E o Brasil tem um papel aí importante nisso. A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação a questão do consumo, né? Sim. Estamos falando que o consumo de pescado é muito, muito grande no Brasil. Na verdade, assim, o consumo mundialmente ele é muito grande, né? E o Brasil está meio... O brasileiro ele tá um pouco na contramão, como a gente tradicionalmente é grande produtor, né? Desde a época dos portugueses ali de bovinos, né? E depois as atividades de avicultura, suinocultura, né? Tiveram os ganhos aí, né? As próprias granjas. Hoje, né? Você tem um frango lá com 40 dias já produzido, né? Então essas atividades acabaram são a base hoje da nossa alimentação, né? E a aquicultura, né, o pescado em si, né, seja ele da pesca ou da aquicultura, ele ainda representa muito pouco, né? Para você ter ideia, os dados mais concretos falam de 10 quilos habitante ano, não dá 1 quilo por mês. Nossa, é muito pouco. É pouco, né? Comparado às outras... É uma produção que a gente tem capacidade... Sim, grande. A gente tem as maiores reservas de água do planeta, né? 8.000 quilômetros de costa a ser explorado, né? Para a produção de peixe marinho também, né? E outros moluscos, crustáceos, enfim. Potencial a gente tem muito ainda, mas a gente ainda não colocou ele totalmente em prática, né? E a própria questão da produção em si. Você exige uma tecnificação grande. E o manejo também é bem diferenciado. Sim. Quando você tem uma ideia de produção em larga escala. Sim, sim. Ela tem sido uma tendência, né, ao aumento, a intensificação da tecnologia, né? É uma transformação que a atividade está passando, né? Antigamente a gente via muito aí, né? Pequeno produtor, um tanque 2 dentro. Ainda existe muito. Na nossa região aqui em Brasília ainda existe muito, porque ele ainda consegue escoar localmente, né? A gente tem muitas feiras, né? Então o produtor ele consegue fazer esse escoamento direto, né? Ou direto para uma venda direta ou uma venda via feiras, né? Então uma cadeia curta ali de produção. Quando a gente já fala em larga escala, você já está falando num processamento que é feito em frigorífico, né? Na indústria. Ele acaba que ele não tem que ter só o tanque. Isso. Ele vai ter que ter o beneficiamento, ele vai ter que ter toda essa logística dentro da indústria. Da cadeia. Isso. Não necessariamente o produtor. Quando eu digo indústria, é todo o processo do peixe sair do tanque até o mercado. Exatamente. Então, assim, o pequeno ele tem que se encaixar, né, com o grande, né, ou trabalhar com industrialização através, né, de sistemas, né, agregados ali em que você pode... Cooperativas, né, ou em sistemas que você vende direto para o frigorífico, né, os sistemas de integração igual a gente tem no frango, né, que a própria indústria ela faz, né, ela dá o suporte, assistência técnica, né, ela bota lá o veterinário, o profissional que vai acompanhar, ela fornece o insumo, né, fornece o alevino, fornece a ração,
né? O produtor vai cuidar de produzir isso bem, né? Fazer um bom manejo e depois a gente já vai vender para o próprio frigorífico, né? Como funciona na avicultura, na suinocultura. Essa também é uma tendência. Os casos mais emblemáticos de sucesso que a gente tem no Brasil hoje, principalmente as cooperativas ali do Paraná, né? Algumas empresas que a gente vê aí nas gôndolas do supermercado sempre, né? São esses casos em que já tem um modelo de integração. Então, esse modelo de integração, ele é uma tendência também, né, que vem da avicultura, que vem da suinocultura para a atividade de piscicultura. Você tem os manejos sanitários também que você precisa ter para esses peixes. Sim. Né? Não é sempre, como eu falei, simplesmente montar o tanque e largar ali. Não, eu sempre falo assim, nas primeiras aulas, né? Como é que é a ideia de vocês de piscicultura? Se a pessoa fala, abre lá um buraco, joga água, joga o peixe dentro, depois de 6, 7, 8 meses tá pronto, né? Vai tirar. E assim, como uma atividade comercial, né? É uma atividade que requer todo o manejo, seja, né, primeiro, né, para quem vai reproduzir, né, fazer a própria reprodução dos animais, né, fornecimento de alevinos. Hoje a gente tem processos hormonais de masculinização. Então, por exemplo, para a tilápia, o macho ele cresce mais. Então, você faz uma masculinização nos 30 primeiros dias de vida ali do alevino para fazer uma reversão sexual para que seja o máximo. Tem a ver com temperatura são alguns processos que você faz, mas você usa mesmo o hormônio na água para masculinizar. Então, essa masculinização faz o quê? Com que você tenha quase que 100% de macho. Primeiro, porque ela é uma espécie muito prolífica, né? Então, ela vai reproduzir com 3, 4 meses. Então, se você tem um ciclo de 6, 7 meses de produção, se tiver macho e fêmea ali, você vai ter reprodução no meio. Você não quer, é desejado ali que você tenha um alevino crescendo ali, roubando oxigênio, roubando ração, porque ele não vai chegar junto, né, no processo de comercialização. Então, você faz essa masculinização já na própria estação de alevinagem, né, e hoje você tem empresas que têm genéticas já bem estabelecidas, pacotes, protocolos bem estabelecidos, né, coisas de primeiro mundo aí, assim, igualmente você tem na avicultura, igual você tem no salmão, por exemplo, né, que é uma cadeia bem estruturada aí da piscicultura marinha. Então, você faz todos esses processos para o produtor, na hora que ele receber aquilo, ele ter 100% macho. Sempre é assim? Não, mas na maioria das vezes, né, um bom produtor de alevino ele vai ter quase que 100% de macho. Então, você vai ter uma produção ali muito pouco, né, muito pouca reprodução, para que você tenha um macho. Então, o macho cresça mais, né, seja mais rápido. E aí você tem todos os manejos sanitários ali, né, desde a chegada, né, na parte de aclimatação desses animais, biometria, né, alguns tratamentos que são feitos para que você tenha uma boa sanidade, né, e outra tendência também na área é igual às granjas. Hoje, se você for visitar uma granja com uma turma de médico veterinário e uma granja de avicultura, é muito difícil entrar, né, sabe, é difícil conseguir estágio, é difícil conseguir entrar mesmo para visitar, né, os protocolos são bem rígidos. E assim como foi feito na salmonicultura, né, já também na área de aquicultura em outros países, né, a tendência é que a gente também tenha aí, né, as grandes produções já com esses protocolos, né. Você tem doenças. Eu te falava que eu fui a um evento agora, o maior evento de aquicultura do Brasil, em maio. Ele ficou 2 anos sem acontecer, né, então fiquei 3 anos aí sem estar no evento. E aí, quando eu fui agora, o que me chamou a atenção, André? O tipo de empresas que estavam lá nos estandes, né, os maiores estandes, empresas de alevinos, empresas de ração, mas o quê? Principalmente vacinas, equipamentos para vacinação, né, automatização da vacinação, tudo já voltado para a tecnologia e também a questão sanitária, né? A preocupação cada vez maior, né? A gente está vindo aí do Covid, então também na parte animal uma preocupação maior na área de sanidade, né? Isso aí... Você você controlando essa sanidade no seu tanque, no seu criatório, você garante uma produção mais eficiente. Sim. Menos perda. Sim, com certeza. Assim, a chave da boa piscicultura é a qualidade de água, né? Eu sempre falo assim, que você tem que cultivar a água para poder botar o peixe dentro, né? É diferente do ambiente terrestre, né?
E assim, por ser uma atividade emergente, os protocolos ainda não estão totalmente estabelecidos, né? Muita coisa desconhecida, né? Produzir gado, a gente produz gado aí desde sempre, né? Então, assim, é mais fácil. É um animal terrestre, é um animal aquático, você ainda tem muitos gargalos na produção, né? A área, principalmente para os novos veterinários, né? Na parte de insumos, de medicamentos, né? Na própria genética. Então, tem muito espaço aí para essa galera nova que quer ingressar, né, nessa área. E assim, é uma área que realmente, assim, eu vou ser bem sincero, assim, eu desconheço. São 20 anos trabalhando com cão e gato, então você acaba que você vai... Mas você come peixe, pelo menos, não come? Sim. Você estava na cadeia, tá inserido. Eu como peixe até cru. Então, como é que é feita essa vacinação? É na água? A vacinação acaba tendo tudo sendo feito na água? Isso. Eu até tinha uma imagem, acho que passa, já tem mais, acho que é mais para frente aí é mais um pouco do nosso trabalho lá com os alunos, né, as aulas práticas, grupos de estudo, aí eles aprendem a fazer. Depois a gente volta. Vamos lá, acho que tem um videozinho de vacinação, mas a vacinação individual, né, animal por animal, né, com vacina mesmo, injetável, tem que ser, né, feita no campo, né. As vacinações que a gente tem hoje é para produção em tanque-rede. Deixa eu ver aí, acho que um pouquinho mais para frente, não, para frente um pouquinho, por favor. A próxima, acho. Próxima. Não. Aí, ó, aqui já está na parte de... acho que não tem um pouco aí, mas esse é um equipamento de vacinação ali. Na verdade, é uma pistola, né? Você faz a vacinação, né? Peixe a peixe. Peixe a peixe. Só que você já tem o quê? Equipamentos novos que eu tenho visto já. Por imersão, né? E também já equipamentos automáticos, e o peixe cai na canaleta e a pistola já faz automático, você não tem que fazer aquele manejo ali. Né? As vacinas que a gente tem hoje são para estreptococose, né? São vacinas principalmente para a produção em tanque-rede, né? Que são essas produções em gaiolas, né? Em grandes reservatórios, né? Mais próximo que a gente tem, principalmente Serra da Mesa, aquelas imagens ali são de Serra da Mesa, né? Uma produção de tilápia aqui do Centro-Oeste, fica aqui em Niquelândia, e aí para tanque-rede. Para viver escavado ainda a gente tem algumas doenças que acometem ali, mas a gente não tem ainda solução. As soluções estão muito mais no manejo, né? Fazer um bom manejo para que não tenha nenhuma enfermidade. Mas eventualmente, se o teu fornecedor de alevino tiver alguma doença e tal, você vai acabar trazendo, né? Então, isso acaba trazendo uma perda pro lote inteiro. Com certeza. Você às vezes perde um lote inteiro, né? Você imagina você perder aí o peixe quando está lá com 200, 300 gramas, quanto ração você já deixou lá, né? Então, acaba que é um prejuízo, né? Então, assim, a gente não tem ainda grandes perdas, né, nessa área de viveiros escavados, né? A gente tem principalmente com tanque-rede, né? Viveiros escavados são esses mais tradicionais. Isso, ali aquelas imagens que os meninos estavam na beira ali, são os mais tradicionais. O pessoal chama de açude, poço, é o viveiro escavado, né? É a tecnologia ainda que impera aí, cerca de 60% da produção nacional é feita em viveiro escavado. Tradicionalmente, lá desde os anos 90, é a tecnologia mais utilizada, né? Mas o uso dos reservatórios, né? Com tanque-rede, que é aquelas imagens ali que eu mostrei, né? Tem crescido bastante, né? Só para você ter uma ideia aí do que a ANA calcula, a Agência Nacional de Águas, porque pode ser produzido nos reservatórios do Brasil, hoje daria 4 milhões de toneladas, né? A gente produz 800 mil, então a gente poderia produzir 5 vezes mais usando um pouco dos reservatórios. E aí eu estou falando desde Itaipu, né, até Serra da Mesa, Corumbá, que a gente tem próximo aqui da gente, né? Ou seja, você seleciona uma área ali dentro daquele reservatório, num braço daquele reservatório, né? Tem algumas características, né, importantes, né? Questão de vento, questão de abrigar, questão de não ter influência de outras atividades, né? Não, às vezes você tem lazer ali, né? Alguma coisa que vai impactar, né? E você também tem alguma outra atividade, dragagem, infestação de areia. Você seleciona uma área e vai produzir ali. Aí você pede ao Ministério da Pesca não, hoje da Agricultura, né? E aí você vai poder explorar aquela área ali para produção. Né? Interessante. No braço do próprio rio, é isso? No próprio rio, no próprio reservatório.
É mais eficiente? É mais eficiente. Quando você está falando aí no viveiro escavado de 50 toneladas hectare, ali você consegue mais de 100 toneladas, né? Então, né, você consegue adensar muito, né? Só porque tem, lógico, problemas, né? Às vezes você tem um vizinho que tem um problema sanitário, você tá compartilhando a mesma água, né? Diferente do viveiro escavado, que você pode, né, trazer uma água de uma nascente, enfim. São sistemas diferentes. Ele é muito mais produtivo, né? É o sistema que é utilizado para salmão também, né? Outras atividades fora do país. A gente tem um potencial muito grande explorando essa atividade em tanque rede, né? E a própria gestão desses criatórios? Você precisa de uma área extensa ou para você ter uma produção eficiente? Como eu te falei, 1 hectare você consegue, 1 hectare, né? Você separa lá 100 por 100 metros num reservatório, você tem pelo menos 100 toneladas aí de produção. Então, num hectare aí de viveiro escavado, de lâmina d'água, né, você está falando aí de 40, 50, né? Usando 5 peixes, 4, 5 peixes por metro quadrado. Muito mais tecnologia, que você precisa de aeração e tudo mais, né? Então, o tanque rede é bem interessante. Tanto que a atividade trabalhava-se muito com viveiro escavado, né? E os tanques rede já estão aí representando aí quase 40% da produção, né? Um pouquinho do que a gente tem fora disso são esses sistemas mais novos, em tanques suspensos, né? Tanques de geomembrana, de ferro-cimento, estufas, né? São mais tecnológicos também, né? E também requer um aporte maior na hora de começar e tudo mais, e não são tão produtivos ainda, né? Ainda são pacotes tecnológicos que estão sendo estabelecidos, né? Tem algumas imagens ali que eu acho que eu mostrei ali, depois a gente pode ver. Acho que aí é a questão do grupo de estudo, né? Isso. A gente tem uma disciplina de aquáticos específica, né? Produção de organismos aquáticos, eu ministro lá há 5 anos já. Uhum. E aí a gente tem um grupo de pesquisa que a gente trabalha, ali tem a parte de ornamentais, né, que apesar de não ser a minha área de preferência, mas a gente acaba trabalhando um pouquinho lá, os meninos gostam muito, né, o pessoal gosta, que também é uma área interessante dentro da veterinária, né, dentro dos pets aí, os ornamentais são o 4º maior mercado, né, então um mercado que não pode ser ignorado. Enorme, né? Então, gigantesca, né? A gente está falando de um mundo aí gigantesco, né? Dos aquáticos. Então, é uma área interessante de ser explorada. A gente faz alguns experimentos lá com o pessoal aqui, mais saídas de campo, né? Com o pessoal da Secretaria da Agricultura aqui. São fazendas que a gente visita, né? Os meninos aprendem a fazer análises de qualidade de água, né? pH, né? Porque na questão da própria piscicultura, essa análise da qualidade de água é essencial para que você tenha uma o que a gente produção eficiente. Exatamente, que você falou antes ali do manejo, né? O manejo sanitário está diretamente ligado à qualidade de água, né? Então, assim, às vezes você nem tem uma sanidade tão boa, mas a qualidade de água está muito boa, né? Você não tem nenhum tipo de manifestação, né? A partir do momento que você começa a ter um parâmetro de pH desregulado, amônia, né? Compostos hidrogenados, ali, algum tipo de desregulação naquele ambiente, aí a porta de entrada de doenças, né? Então, a qualidade de água é primordial na piscicultura, né? Acaba que também dá para ser um gancho também para os próprios produtores, a própria educação ambiental. Sim. Você conservar o ambiente, ter uma água decente, porque essa água vai vir de alguma nascente, vai vir de algum lugar que precisa estar bem preservado. Exatamente. Esse produtor, pra você ter ideia, ele tem poço artesiano, ele tem uma nascente, mas ele tem um rio que passa embaixo. Então, assim, ele tem 3 fontes diferentes de água, mas essa água toda dele vai ter que voltar para o ambiente, né? Então, assim, se ele tem um bom manejo, faz uma boa qualidade, né, de água ali, né, nesse caso aqui, então é excelente, né? Foi até meu calor de faculdade, que isso aqui em Santo Antônio Descoberto, foi meu calor lá em Florianópolis, e montou o japonês, o Arthur, e aí eles têm um controle muito bom, muito perfeito, né? Por isso que a gente o tanque escavado. O tanque escavado, né? E aí aqui, mais para trás, eles têm um tanque de decantação, né? Que toda a água vai para ali, né? Ou ela acaba infiltrando, né? E isso ajuda a decantar, né? A
a matéria orgânica, e aí o excedente volta para o rio. Mas se você fazer uma análise, às vezes a qualidade da água que está voltando é melhor do que a que foi tirada ali, né? Foi aduzida. Sim, eu tenho 20 anos de formado. Então, na época da faculdade, o povo tinha a história de você fazer a suinocultura, aquela água e joga por... Isso, você sabe que isso persiste, né? Na minha terra, lá em Santa Catarina, existe até chama Modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura, MAVIP. Você coloca a pocilga ali do suíno, né? E 30% que o suíno come não é absorvido e passa direto, né? Tem sempre essa história. E aí, alimentado ali, o pessoal usa muito para alimentar tilápia, carpa, mas em baixa densidade, ele ajuda um pouco na fertilidade ali, aumentar a quantidade de fitoplâncton, né? Então, tilápia é um peixe onívoro que filtra também, então ela, além da ração, ela vai se alimentar ali da filtração, né, dos micro-organismos. Mas você mantém a qualidade do produto final ou é mais... assim... Como diz assim, mais algo mais caseiro, né? Algo mais caseiro, né? Mas o que é problemático, né? De repente, no manejo pós-despesca, né? Você ter algum patógeno, alguma coisa assim no suíno, que vai para as vísceras do peixe, na hora de fazer a limpeza, você estourar ali uma víscera que tem algum patógeno, aí você pode contaminar a carne, né? Não é um modelo aí muito... Eu lembrei exatamente dessa questão. Mas até hoje ele persiste. Tinha muito dessa de... bota o peixe no final que ele vai limpar a água. Se fala de 20 anos atrás, você falava de alimentar peixe com resto de comida, né? Tem ainda quem faça isso, né? Mas assim, comercialmente mesmo, são hábitos que estão cada vez mais... defasados e mesmo assim sendo extintos, né? Você tem que ter um bom controle. A mentalidade do produtor mudou bastante, né? Sim. Não, e você ter, né, assim, você tem diferentes formulações de ração, né? Então, assim, o produtor busca uma ração custo-benefício bom, lógico, mas também de uma qualidade boa, né? Porque a ração acaba influenciando na própria qualidade da água, se ela é feita com uma composição que não é interessante, né? Usando ingredientes ruins, então o próprio produtor está mais ligado nisso, né? Então, mas esse modelo ainda existem pessoas que estão ainda atrasadas em relação a isso. Acho que está passando ali, passou, e também o pessoal palestra, a gente sempre traz aí na parte de semana acadêmica, né? Porque assim, o pessoal da veterinária é muito sempre voltado, né? A parte de clínica de pequenos animais e tal. Então a gente tenta sempre, com os aquáticos, ampliar um pouco, né? Dentro do próprio mundo da produção animal, mostrar para eles que tem... Sempre chama atenção de uma coisa que eu estava falando. Essas outras atividades, elas já estão bem estabelecidas, né? Os protocolos, enfim, genética, os insumos. Então, assim, abre uma vaga ou outra, né, de mercado de trabalho. Então, quando você pega uma atividade que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, é onde está as possibilidades de emprego, né? Então, para os veterinários que gostam da área de produção, que estão na faculdade ainda, é sempre uma área que acaba chamando a atenção. Tem conseguido bons resultados ali, encaminhar alguns meninos ali para mestrado em agricultura, vagas na parte de inspeção, com pescado e tudo mais, eles estão conseguindo se inserir. Que tem uma possibilidade de crescimento ainda muito grande. Pois eu acho que às vezes cabe ao próprio aluno entender isso, né? Opa, ali tem espaço, né? Agora ali na avicultura, quando você vê o que você tem de vaga aí na avicultura, na suinocultura, é venda técnica, é sair vendendo insumo e tudo mais. E tem muita gente que não quer essa área de venda, né? Você quer trabalhar com genética, quer trabalhar com reprodução, né? Falei muito de tilápia aqui, mas a gente tem uma gama de peixes nativos brasileiros que precisa ser trabalhado, né? Vários centros de pesquisa trabalham, mas a gente ainda tem pacotes a ser desenvolvidos, né? Para a reprodução desses animais, né? Para a levinagem, depois o próprio manejo, sanidade. Então, é campo aí de trabalho para essa galera nova, né? Aí também, né, aqui já são sistemas de berçários, ou naquele mesmo produtor, sistemas de berçário em tanques de ferro-cimento, então, que são esses tanques suspensos. Acaba que na própria produção você vai ter esses berçários, os alevinos vão chegar, vão passar por um processo, vão para um outro tanque, para até chegar no tanque final. Exatamente. Nesse caso aqui, ele passa 30 dias nesses berçários. Então aqui ele tem
estufa, então ele tem uma condição térmica melhor, né? Então um conforto térmico, ele tem um conforto aqui de alimento, aqui tem um sistema de bioflocos, né? Que você produz, né, algas ali para você ter uma disponibilidade de alimento maior, oxigenação, então você deixa o peixe bem, o alevino bem confortável, né? É um berçário, né? Então a gente está falando, né, de um animal ali que tem que se alimentar várias vezes, é igual um bebê, né? Você tem que alimentar várias vezes ao dia e você tem que ter ali um cuidado maior, né? O animal... E essas fases iniciais vão te dar o melhor aproveitamento para essa fase final. Exatamente. Se você tem aí uma fase que você tem pouca mortalidade, né? Você consegue ganhos melhores depois lá, né? Então, na fase de engorda, né? Então, aqui, nesse sistema, esses produtores usam justamente isso, um sistema que a gente chama de bifásico, né? Ele faz na primeira, o alevino ele compra, né? Traz para a propriedade, acondiciona aqui nos versários, e depois ele passa para aqueles viveiros que a gente viu antes ali. Aí todo esse processo aí, aqui em torno de 6, 7 meses, né? Então, o processo de produção da chegada da alevina até o final leva a partir tempo? de 6 meses ali, 210 dias, até 240 dias, né? Vai depender muito da época do ano, né? Aqui em Brasília a gente tem 2 períodos bem estabelecidos, né? De seca e chuva, então a gente tem problemas aqui, principalmente ligados à amplitude térmica, né? Nessa época que a gente está agora, né? De inverno, né? Que a gente chama aqui da seca. Então, de dia, muito quente às vezes, né? De noite... praticamente o clima de deserto. De noite um frio. Exatamente. No deserto calor. Não tem peixe, né? Apesar de dizerem que quando Jesus Cristo multiplicou os peixes eram tilápia, né? Não sei se você sabe dessa história, né? Os indícios levam a crer a isso, né? Mas assim... Então, a gente tem um clima de deserto aqui, então a questão da amplitude térmica também acaba atrapalhando, né? O peixe tem um choque, como é um animal que não regula sua temperatura, né? Ele é um animal psilotérmico, ele acaba tendo que ver o comportamento da temperatura durante o dia todo, né? Então, você tem essa amplitude toda durante o dia, né? O animal está deixando de gastar energia para crescer, para gastar energia para manter a temperatura, né? E fazer a regulação. Então, isso influencia. Até o tipo de peixe, então, dependendo do... com certeza. Favorece, né? Hoje, 67% da produção nacional é tilápia, né? Está adaptada aí de sul a norte. A tilápia é um Highlander, né, cara? Você bota na poça lá, deixa 2 anos depois, você vai lá ver a poça, tá lá ainda. Mas você tem peixes que aí... né, não vão se adaptar, então a escolha do próprio animal, né, e a própria genética. Quando eu falo da tilápia, a tilápia é um peixe que é um peixe cosmopolita, o mundo inteiro estuda, né, ele não é nativo nosso, né, não sei se você sabe, ele é um peixe que ele é originário da África, né, o que a gente usa principalmente hoje é a tilápia nilótica, a tilápia do Nilo, né, vem justamente da região do delta do Nilo, na África, e a gente tem já melhoramentos genéticos feitos no Brasil, cruzamento de várias linhagens com outras tilápias, e a gente tem uma linhagem hoje que a gente... Mais adaptada, que é a Gift, né? É uma linhagem igual foi feito com o gado e tudo mais. Quando a gente fala de peixe nativa, tambaqui, pirarucu, pintado, né? Os peixes nossos aqui, estão restritos aos estudos feitos no Brasil, né? Praticamente. Então, você não tem um desenvolvimento tão grande ainda de genética desses animais, né? Aí, como eu te falo, mais uma vez, oportunidades, né? Oportunidades para quem quer trabalhar nessa área, né? Não vai dar para viver só de tilápia, nem todo mundo vai querer comer tilápia só, né? Tilápia é bacana, mas né, o frango d'água, né? É um peixe que, apesar de ele ser saboroso ali, mas ele é muito leve, né? Assim, o pessoal às vezes gosta o pessoal que é do norte, do nordeste, gosta lá do tambaqui, né? Daquele peixe com gosto mais pronunciado, né? Tem outros hábitos aí. A gente não pode pensar só na dona de casa do apartamento, né? Que o tilápia é perfeito para criança, né? Então, a gente tem que pensar em todos os gostos aí. Aqui também, ó, pessoal trabalhando ele apresentando um pouco do manejo, como é que é feito, né, fazendo as biometrias, né, tira os peixes, né, dá um banho de água com sal aqui também para prevenção, né, o peixe acaba ele vai ser estressado, né, quando ele sai da água, né, mas é necessário, né, 15 dias para o produtor fazer aquele acompanhamento do tamanho, né, do peso, para ele conseguir fazer. Geralmente é feito para amostragem. Para amostragem. Você tira 100 animais aqui,
né? E lógico que vai variar de acordo com o tamanho, né? Com o peso, né? Quanto maior você começa a diminuir uma amostra menor, mas você faz uma amostra para poder acompanhar isso, né? O bom produtor faz isso, né? Tem produtor que fala, tô lá com meu peixe faz 2 anos, não cresce. Você não joga ração, você não acompanha, você não faz manejo, não vai crescer. Aí não é nem produtor, é nem criador só. Mas a gente tem uma característica interessante aqui na nossa região de Brasília, principalmente produtor que, nesse sentido aí, né? O pessoal tem muita chácara, servidor público compra uma chácara, aí bota lá, tem que fazer alguma coisa aqui, aí bota a piscicultura. E aí, depois diz que assim, a piscicultura não dá dinheiro. Eu ouço muito isso, né? A piscicultura não dá dinheiro, professor. Meu pai tinha... Falei, mas quem que dá dinheiro? Qual é a atividade que dá dinheiro? Porque dá dinheiro é pai e mãe, né? Toda atividade de produção você tem que se dedicar, né? Se especializar um pouco. Tá acompanhando ali, eu quero saber Exatamente. se tá tendo desenvolvimento bom, se não tá, o que você tem que ajustar, o que você tem que mexer, como a gente estava falando, a genética que você escolheu bem adaptada para aquela região ou não. Você está falando de animal, né? Você não está falando de algo que você deixa lá e simplesmente... Mas tem muito essa ideia. E aí, por muito tempo, eu ouço isso cada vez menos. Mas assim, piscicultura não dá dinheiro. Eu falo, bom, enfim, quem dá dinheiro é pai e mãe. E olhe lá, né? Hoje em dia... Mas aqui, os alunos também aprendendo um pouquinho da parte de análise de água. Aqui tem uns equipamentos, acho que não ficou bem na foto aí. Acho que você pode passar aí, deixa eu ver. Aqui acho que já começou a falar um pouquinho. Já são fotos de trabalhos meus de campo, né? Com natação profissional. Isso aqui aquelas fotos ali são em Trairi, no Ceará. São uma alga chama gracilária, né? Uma alga com potencial muito grande para aquela região. Essa aí, no caso, é de extrativismo, né? Dessa barraca aí. Né? Esse lugar aí o próprio restaurante chama Barraca das Algas, né? Próximo a Jericoacoara, ali naquela região. E o pessoal tradicionalmente já faz muita extração dessa alga, né? E tem alguns locais ali que a gente chama de parques aquícolas, né? Locais que o Ministério da Agricultura, né, junto com alguns centros de pesquisa, mapeou para a produção tanto de algas quanto a foto anterior ali. Não dá para ver bem, mas aqui embaixo tem um peixe nosso nativo, que chama bijupirá, pirabiju, cóbia, né? Tem vários nomes aí, mas é um peixe também interessante da parte de piscicultura marinha, né? Porque a gente não tem, infelizmente, água fria o suficiente para produzir salmão, então a gente tem que trabalhar aí com as nossas espécies nativas, né? Se a gente tivesse água fria para produzir salmão, a gente já estava igual o Chile aí, produzindo muito, né? Mas a gente tem um litoral a ser explorado. Aqui são tanques suspensos, ó. Esse aqui é um trabalho que a gente faz num abrigo aqui em Santo Antônio Descoberto, né? A gente acompanha eles lá de maneira... Esses tanques suspensos são tanques construídos. São. Tanques suspensos a gente tem desde esses tanques aqui, que são tanques que a gente chama de ferro, solo, cimento, né? Uma tecnologia que usa ali tela e cimento para construção, interessante também, tem um custo relativamente bacana para o pequeno produtor. E tem outras imagens que são os tanques de geomembrana, que aí já são feitos de lona. Acho que pode passar. Pode passar aí. Aqui, ó, tá? Aí aqui já são tanques de suspensos, também que chamam de tanques suspensos, também é uma tendência, não só para berçários, aqui já para produção de engorda, né, com estufa e tudo mais. Aí você utiliza de aeração ali, né? Nesse caso desses tanques suspensos, você consegue ter um controle melhor da produção do que no tanque escavado? Sim. Sim. Você tem principalmente a parte de conforto térmico, né? O parâmetro mais difícil de você controlar, né, é a temperatura, né? Aí aqui você consegue manter a temperatura, né? Às vezes 5, 10 graus mais do que no viveiro escavado. Essa temperatura tem que ser mantida o mais constante possível. Exatamente. A amplitude é um problema, muitas vezes, né? Lógico que peixes tropicais, por exemplo, tilápia, né? Tem uma faixa lá entre 26 a 30 graus, que é a faixa ótima dela. Quer dizer que ela sobrevive até 12, 10 graus às vezes, né? Quando a gente fala de amplitude, a gente está só para você ter uma noção. É que nem a gente tem aqui, por exemplo, amanhece com 8 graus e quando você vai dar 10 horas da manhã já está 20 e tanto. E já
depois de novo, vem 8 graus de novo, né? Então, essa variação... O peixe vai ter que fazer essa regulação, né? Da temperatura. Ele não regula a temperatura. Não é que nem a gente tem uma temperatura constante ali, né? Na mesma faixa sempre. Então, ele vai ter que se adaptar a esse ambiente. Então, isso é muito complicado. E ele acaba gastando energia. A gente quer que o peixe gaste energia para engorda nesses casos, né? É a mesma questão que eu te falei da reprodução. Por que também a gente reverte só para macho, né? A fêmea matura a gônada, né? Então ela vai ter um gasto energético, né? De ração para reprodução. Essa sexagem forçada, essa hormonização, sim, ela tem também esse período de carência ou são produtos diferenciados que não tem tanto... Porque até hoje se tem a ideia de que frango usa hormônio. Não. Você quer, por isso que eu pergunto, que quando se fala em hormônio, o povo fica meio... Não, na verdade, ele é feito só na primeira fase que eu falei ali. Depois da reprodução, ele é feito aqueles 30 primeiros dias, antes de chegar para o produtor. Ele é feito lá na estação de alevinagem. Quando chega, ele já chega... masculinizado ali. Sem alteração. A sexagem está feita, né? Você não vai colocar o hormônio na água. Porque quando se fala em uso de hormônio, a primeira ideia é o caso do frango, né? O frango. Se combateu isso por muito tempo, né? Demorou. Muita gente ainda acredita nisso, então é bom que a piscicultura não fique bem claro isso, né? Mas aí já, né, como eu te falei, sistemas de tanques suspensos, aqui também, né, a gente procura, aqui no Corumbá, né, até meu doutorado a gente está selecionando as melhores áreas do Corumbá 4 aqui para piscicultura em tanque-rede, né, selecionando os melhores braços para produção. Ele é mais... Você consegue colocar em braços de rio? Isso, passa aqui para frente, que nós vamos dar uma olhadinha neles. Esse é o tanque suspenso também. Estão falando de gel. Aqui também, uma versão quadrada, né? Então a gente tem umas variações. Te falei, a piscicultura ainda é uma atividade que ela está se achando, né? Ela tem variações, muitas espécies, muitos sistemas diferentes, né? Então ainda vocês estão aqui a parte de alevinagem, isso aqui são as APAs, né? Essas estruturas em que são colocados as matrizes, né? São separadas aqui as matrizes para depois reproduzir, né? E a gente tem os alevinos. Como na produção, na avicultura, na suinocultura, essa área de matrizes você tem um cuidado sanitário muito maior. Sim, tem. Isso aqui é em Niquelândia, né? Aquela mesma propriedade que trabalha com produção de tanque-rede. Eles fazem a produção deles de alevinos aqui também. O cuidado é maior, o cuidado não é todo mundo que chega nesse setor. Daí é que vai iniciar a sua produção. Exatamente. Na verdade, assim, a sanidade, né, hoje em dia, você tem que cuidar do início ao fim. Do início ao fim. Mas aí é um cuidado que você tem que ter crucial. Especial. Porque a partir daí é que você vai ter o seu produto final. Exatamente. Embora também, se você perder lá na frente, talvez seja pior. Pior do que você teve você já engordou, né? Início. Você já gastou muita ração. E ração é 70%, 80% do custo, né? Então, a ração representa muito, né? Você tem que tomar muito cuidado aí. Passa, eu acho que tem... Aqui tem os tanques redes, né? Já tem aqui uma estrutura. Passa mais alguma aqui. Vamos lá. Esse aqui é meu estagiário. Esse menino aqui tá aprendendo. Aqui já tem umas fotos com camarão. Isso é um pouco do... Esse é um camarão cinza, né? Camarão Vanamei, que a gente chama. O camarão mais produzido no mundo, mais produzido no Brasil. Isso aqui é uma produção em Laguna. Hoje em dia se produz de novo na minha terra, camarão. Eu acabei saindo de lá, mas o camarão voltou. Há um tempo atrás, cara, eu vi, foram umas imagens do lago aqui, com algumas colônias de camarão. Não sei se presta. Eu também não tive acesso, eu vi também as imagens, só vi as imagens. Pareceu até interessante. Camarão não tem como não ser ruim, né? Não sei, pra quem gosta. Camarão é até o cara que tem alergia gosta, né? Eu tinha ouvido que ele tinha alergia e comia 2, assim. Ele falou, não, só vou comer 2. Eu falei, você é maluco, tá aí passando mal. É só tomar antialérgico antes. Não, mas tem gente que tem umas alergias pesadas, camarão é perigoso. Aqui também aqui são berçários também no mesmo sistema parecido, mas aqui é para esse camarão. Tá? E ali é o sistema de aeração. O sistema de aeração, né? São os aeradores.
na verdade, a aeração mecânica, né, que vai fazer o quê? Quebrar ali a molécula do H2O, né, e promover a produção de oxigênio dissolvido. Exatamente. Né, esse é um outro parâmetro crucial, né? Você tem que manter bons níveis ali para poder adensar, né? Quanto mais oxigênio... Essa água mais parada também, ela tende a esse oxigênio ser consumido. Sim, você tem que estar sempre movimentando o dia inteiro aí, né? Principalmente à noite, né? Que você tem ali a diminuição porque durante o dia, né, as próprias microalgas que estão ali, elas vão te ajudar a transformar gás carbônico, o mesmo processo que a gente tem em terra, né, das árvores. A gente vai transformar o gás carbônico em oxigênio, então ela vai promover a produção de oxigênio, então durante o dia você não tem problemas de oxigênio, vai ter justamente à noite, então fim de tarde aí é a hora de você ligar o aerador para conseguir manter esses padrões durante a noite, né. Muito produtor embarca nessa, né? Fala, durante o dia tá tudo certo, né? À noite não tem aerador, aí o peixe dele não cresce, lógico. Durante o dia tá tudo bem, mas à noite tá sem oxigênio. E aí o animal vai estar estressado, o animal estressado não cresce, né? Então, tem umas imagens bacanas, deixa eu ver aqui, seu colega também, aqui despesca de camarão, o pessoal tá, né, esvaziando o tanque lá todo e tirando o camarão e passando aqui já para as caixas, né? As imagens estão meio aleatórias, né? O bichinho tem um tamanhozinho. Aqui já 12, 14 gramas, que é um tamanho já bom de mercado, né? Interessante. Ó, aqui é uma despesca em tanque-rede, né? Os tanques foram trazidos, as gaiolas, para uma balsa na beira do reservatório, né? Você sai da mesa. E aí é semi-mecanizado, né? O colaborador está ali, né, tirando, né, nessa cesta. Mas desses tanques de rede, você consegue fazer essa movimentação? Sim, ele é um sistema interessante também por isso, né? O próprio crescimento, né? Você não tem movimentação de terra, que é um gasto grande, né, com maquinário, essas coisas, né? Você tendo lá uma área zoneada que você solicitou, você pode trabalhar até uma implantação escalonada, né? Você pode ir ampliando, você pode trabalhar, né, com uma malha, depois, dependendo do peixe, você vai trabalhar, vai fazer mudar o sistema ali. Você pega essa malha, introduz ela no rio. Isso. Acho que tem uma imagem, talvez dê uma melhor ali. Aqui já passeando lá, né, que faz parte também, né? Aqui já é uma imagem da mesma despesca. Essas redes você consegue ter se ampliar ou reduzir, modificar até a dimensão. Isso. Você conforme a sua produção. Exatamente. Você vai trabalhar com um animal menor, você pode ter uma tela menor, né? À medida que vai crescendo, você trabalha com telas maiores, né? E aí você faz esse escalonamento, você consegue ter uma movimentação, planejamento maior, aí tem como você faz a vacinação, então você retira, né, da própria vacinação você já aproveita, né, o equipamento ali, você já faz uma seleção, né, de animais maiores, porque às vezes não cresce homogêneo, então os animais maiores já vão para vão para outro lote, você separa, né, aqui ele já cai na cara, vai lá para um transfish, né, que são essas caixas com água que transportam os peixes, daqui vai para a indústria para abater, né, e fazer o filézinho aí. Aqui também, como eu te falei, da vacinação e seleção, né? Então ele cai nessas calhas. Aqui ele já tá pós-vacinação. Ele vacina ali, aquele colaborador que está ali. Isso, na verdade não trouxe a imagem, ele vacina, né? Tem uma estrutura própria para vacinação. Aqui ele já está fazendo naturalmente fazendo a separação, né? Ele vai né, tendo ali uma separação para uma gradação ali, e aí ele já cai para um tanque ou para o outro, já com sensor. Nessas calhas ele já consegue direcionar para qual tanque vai pelo tamanho. E aí já com um sensorzinho que faz a contagem para você já ter. Então, assim, a mecanização está acontecendo, né, e está sendo introduzida aos poucos. Aí, como você viu, tem ainda um trabalho humano, né? Pra você ter uma ideia, esse projeto aqui tem 116 funcionários, né? É o maior do Centro-Oeste, para tilápia, mas eles trabalham desde que eu te falei lá, mostrei a produção de alevino, depois a engorda aí. Então, no caso deles aí, eles vão do início. Eles vão quase até o fim, porque eles fazem o filé, depois eles fazem a graxaria, farinha de peixe, daí eles vendem a farinha de peixe e compram a ração.
Ele só não faz a própria ração, mas é um processo quase todo Mas verticalizado. pelo visto, por enquanto. Porque Por a tendência enquanto, e assim, essa empresa, né? Outras empresas, outros polos mais estabelecidos, tipo Polo do Paraná, ali norte, oeste do Paraná, que hoje passa de 100 mil toneladas, as empresas fazem isso, do início ao fim, né? Elas fazem todo o processo. Quando é cooperativa ou sistema de integração, o produtor ele entra na parte de engorda, mas todo o resto a empresa, tanto na parte dos insumos como o que a gente chama de pós-porteiro ali depois, né, do processamento todo. Como eu te falei, é uma tendência, né, que tem acontecido tanto com as cooperativas quanto as empresas privadas, né, essa verticalização do processo, fazer todo o processo. Né? Não quer dizer que você não possa estar inserido aí em um ou outro, mas é uma tendência, sabe? Aqui também sistemas de tanques de viveiros escavados, mas né, com uso de cimento, aqui em Braslândia, se não me engano, com aeração, com tela, aqui também sistemas de tanques suspensos, né, com geomembrana, depois aqui já está antes de construção da estufa, né. Esse sistema de tanque suspenso você consegue ter um aproveitamento melhor da área, não? Sim, esse daqui é realmente indicado para quando você tem pouca área, né, que você consegue adensar muito, produzir ali, você não consegue construir viveiros cavados, você tem uma chácara pequena, quer implantar um sistema que seja mais... Você consegue compartimentalizar por tamanho? Exatamente, você pode trabalhar, né, o que a gente chama de repicagem, né? Você trabalha uma primeira fase em um tanque, aí você vai repicar para os outros 2 tanques, né, de acordo com a biometria, né? Tudo vai de acordo ali com a biometria, né, o acompanhamento que é feito. Desses tanques, depois que retira, fácil também, é muito mais tranquila, né? Movimentação, tipo, desmontar e montar num outro lugar, numa casa de uma ampliação, venda, enfim, eles são sistemas bem versáteis, né, e bem interessantes também. São mais novos, né, são sistemas ainda que estão sendo implementados. Essa é uma produção na Ponte Alta do Gama. Vamos lá, acho que tem mais alguma coisa aí, não, acho que acabou, acho que já passou tudo. Tinha mais coisa aí, mais imagem, mas... E assim, isso quando a gente fala na questão de piscicultura, né, como um todo. Você falou que também entra a questão de moluscos e tudo. E essa produção também você consegue uma tecnificação? Ou a gente ainda está um pouco rudimentar nisso? O que a gente avançou bastante aí todas essas atividades aí do Brasil, elas começam a se estruturar a partir dos anos 90, né? Mas um boom aí mais nos últimos 15 anos, né? Então a parte de piscicultura, talvez a parte que está mais estruturada, né? A parte também tem mais mercado, né? Você acaba tendo, né? São animais que você pode comercializar mais para massa, né? Então não é igual camarão, que é mais restrito, né? Não é você não, embora fosse bom, né? Você não vai comer camarão todo dia, né? É porque o bolso não é exatamente. O peixe já está difícil, então o camarão... Mas assim, se desenvolveu o camarão parecido, né? Mas a gente ainda está restrito muito ao Nordeste ali, a produção de camarão, né? Enquanto a piscicultura se tem no Brasil inteiro, né? Camarão, principalmente Ceará e Rio Grande do Norte, né? Eles têm polos assim, de produção, né? Na parte de moluscos, principalmente Santa Catarina, por questões de água fria, as espécies que a gente está cultivando, alguma coisa aí de água mais quente ali no Rio de Janeiro, né? Alguns outros lugares mais assim, no Nordeste tem alguma coisa também, mas somando tudo aí dá 5%, 95% da produção está em Santa Catarina, né? Então assim, só que hoje se você for na feira do Guará e quiser consumir uma ostra, você está comendo uma ostra naquelas bancas, né, que vendem nas peixarias ali, uma ostra foi retirada às vezes de manhã em Santa Catarina, né? Eu trabalhei com molusco uns 2, 3 anos, né, com produção, processamento, e a gente retirava a ostra de manhã, passava no CIF, né, na inspeção direitinho, embalava, mandava via avião
aéreo para Rio de Janeiro, São Paulo, aqui, Brasília. Então, Porque são rápido. produtos que tem que ser escoados rápidos também, Rápido. né? São mais 3 a perecíveis. 5 dias, né? Então, você não vai ter, né, um tempo de prateleira grande, né? É um produto que é consumido fresco, né? Então, você tem essas restrições, né? Mas é um produto que chega, tem uma logística bacana, fresca. Você tem, voltando ao peixe de novo, você tem hoje empresas do Paraná que botam filé de tilápia fresco no outro dia em Miami. Produz processa no Paraná num dia, no outro dia está em Miami no supermercado fresco. O filé fresco. Já. Essas cadeias também logísticas, elas estão já avançou bastante, né? Avançou bastante. E como é que você vê? Você acha que tem um avanço ainda grande, muito rápido ou deve ainda levar muito tempo? A gente saiu. Lembra que eu te falei quando a gente estava conversando antes aqui, há 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, nem se falava de tilápia, né? Eu lembro quando meu pai pescava, o pessoal falava que tilápia era cará, né? Não é a mesma espécie, mas é parecido ali, mas o pessoal chamava tilápia de cará. Ninguém falava em tilápia, né? Então, assim, cresceu, a gente chegou a 800 e tantas mil toneladas, né? O Brasil ainda é importador, né, de pescado, né, fazendo a continha de padaria aí. Nós temos 200 milhões de habitantes. Se a gente consome 10 quilos habitantes anos, que é o que se fala aí que a gente consome, também que os dados são difíceis, né, porque o dado da pesca é muito complicado, você contabilizar isso. A gente produz cerca de 800 mil toneladas, né, teria que, para os 10, teria que chegar a 2 milhões, né. Então, 800 mil vem na aquicultura. Aí você tem em torno de 700 mil toneladas que vem da pesca. Dá 1,5 milhão aí. 500 mil ainda vem de fora. Então, salmão, merluza, abrótia, polaca, bacalhau, né? Tem alguns aí que a gente não vai produzir, né? O próprio salmão, né? Bacalhau a gente não tem similares aí para o mercado. Mas polaca, merluza, são todos peixes de filé branco, né? Então, você pode competir com a tilápia, com outros peixes nossos aí, né? Então, a gente ainda tem que suprir esse mercado que está vindo de fora, né? E fora isso, o próprio brasileiro tem colocado mais no dia a dia ali, consumido mais peixe, né? Quando eu falo 10 quilos, não dá 1 quilo por mês, né, cara? É muito pouco. Eu tô comendo a minha parte, né? Não sei se você tá comendo a sua, mas tô comendo a de alguém, inclusive, eu acho. Porque é um alimento mais saudável. Com certeza. Né? Você tem... o custo de produção ainda não é, pode dizer assim, baixíssimo. Sim. Mas você tem um custo de produção melhor do que de bovino, de aves, ou ainda está muito ali... em relação ao custo, assim, quando você compara principalmente produtividade, as produtividades são muito maiores. Você pode comparar com gado, que é o principal que a gente tem em animal, né? Ou com soja, que é vegetal, é muito mais produtivo por hectare, né? Quando você compara também questões de conversão alimentar de tilápia é 1,5 kg para 1, né? E tem melhorado, né? Então 1,5 kg de ração, você fala de suína, está falando de 2, né? De ave, né? 3 quilos de ração. Então as próprias questões, né? Não só como você falou, de ter a pegada da boa alimentação, as pessoas reconhecem que o pescado ele é um alimento, né? Bom para a saúde, né? E a questão da sustentabilidade, né? A questão ambiental, né? De você tem a questão de uso de água, a questão de uso de outros alimentos, né, de farinha e tudo mais para a produção de ração. Então, ele tem esses apelos, né? Ainda falta saber, né, o próprio setor trabalhar isso melhor, né? Saber vender melhor o peixe, né? Saber vender esse peixe de uma forma mais incisiva. E a pessoa tem campanhas, né? A gente sempre teve no Brasil o hábito de consumo na Semana Santa, né? A Semana Santa é a principal data ainda, né? Mas a gente consumia pescado na Semana Santa, né? Depois o produtor passava ali períodos longos, ruins, né? Então você acha que faltaria uma ação de marketing mais eficiente? Com certeza. Já tem, né, algumas iniciativas, a própria associação de Chama Peixe BS, Associação de Piscicultores, né, do Brasil, e já faz campanha Coma Mais Peixe, né? Em setembro faz a Semana do Pescado, mas
quando você vai no supermercado em setembro ali, olha aquelas quinzenas, a semana mais uma quinzena, e procura ali promoções, né, essas coisas, acaba que não tem ainda essa penetração do consumidor. Acaba que o consumidor, quem consome, consome no dia a dia e você não está trazendo novos, né, consumidores para o pescado. Porque, no fim das contas, né, você parar para pensar, o pescado, ele vai, a dona de casa ele vai fazer, não, quem faz compra, né, quando eu vou no supermercado, eu olho lá, pô, o peixe está R$ 40 o quilo, o frango está, até outro dia estava, né, R$ 10 um quilo de sassami. Então, você vai comparar isso, né? Então, acaba que restringe um pouco isso, né? Então, tem que onde que se pode trabalhar, né? A questão do consumo consciente, do consumo, né, de um alimento mais saudável, uma carne branca, né? Então, o próprio incentivo, a própria produção, sim, para que você pudesse ter baratear um pouco mais isso, para que o produto final chegue num preço mais... Sim. Você tem outras possibilidades, né? Você não precisa viver só de filé. Falando assim, o pescado não precisa se comercializar só como filé, né? Que é o que a gente tem. Tanta opção. Posta, né? Outros cortes, né? Hoje em dia você já tem, né? Exatamente. Peixe inteiro em banda. Hoje você tem lasanha, você tem pururuca, já tem uma diversificação grande aí, né? Então, trabalhar também esse consumo. Está muito ainda restrito ao filé, sabe? No supermercado. E em algumas regiões o pessoal ainda consome muito fresco, né? Compra na peixaria e tal. Mas esses hábitos também mudam, né? As gerações estão mudando, né? Assim, minha avó ia na feira, né? Comprar peixe, né, trazia para casa e limpava ainda. Naquela época eles nem limpavam na peixaria, né? Hoje em dia você vai na peixaria, eles ainda limpam já para você. A família do meu avô é de Araruama, no Rio. Sim. A gente tinha muito hábito. Eu lembro, a gente pequena, casa da minha bisavó, o povo vinha com os peixes dele na chácara, limpava tudo, lavava, a gente fazia no dia. Dá um trabalho, né? Não trabalhamos, mas, cara, mas a gente via assim, que o consumo era um pouco maior, exatamente porque ele ali na feira comprava, trazia, o cara às vezes tinha pescado cedo ali, estava fresquinho, trazia, limpava e a gente ia comer. Mas vai limpar um peixe em casa, hoje no apartamento, né? É separação, né? Não tá... Exatamente. Então, assim, mas ainda tem, né? Mas o pessoal que consome muito em feira e tudo mais, mas as gerações estão mudando, né? Assim, gerações mais novas que a gente aí, né? Querem, né? Mais fácil, né? Mas é uma tendência de mercado, né? Então tem que se adaptar a isso também, né? O próprio setor tem que se entender isso. Sim, é uma área que tem muita vaga, né? Muita possibilidade. Exatamente. Se você tem uma possibilidade de crescimento, você tem uma possibilidade de emprego maior. Tudo, não só na produção, na parte de inspeção. Inspeção, né? Pesquisa. São inúmeras as áreas aí, né? Tudo que está agregado ali, que foi construído para as outras atividades, que está sendo construído para a aquicultura em geral, né? Principalmente a piscicultura. Né? A gente vê a questão da qualidade da água, próprio início da produção de ração, são tudo áreas que dá para se... Você tem vendas técnicas de insumos, né, de medicamentos, né, a própria, né, concepção desses medicamentos, né, pesquisa, né, em empresas que trabalham com pesquisa, formulação de ração, né, a parte de genética, reprodução, sanidade, né? Depois da produção em si, assistência técnica, né? Você tem dificuldade às vezes de ter técnicos que atuem na área com especialização mesmo, né? Que entendam disso, né? Às vezes a pessoa acaba muito genérico, né? Muito cru, não entende da área. E depois disso a parte de inspeção, de logística, né? A cadeia de frios que tem depois ali, né? Que é do médico veterinário, né? Então os entrepostos, seja no privado ou, né, o fiscal, até o fiscal agropecuário entender a parte de pescado ser difícil, né? Às vezes a gente acaba muito focado no mercado bovino, suíno. Que está estabelecido, né? Está estabelecido. O novo sempre é mais difícil, né, de se absorver isso. Então, essas áreas ainda todas têm legislação, licenciamento ambiental, né? Tem muita dificuldade até dos órgãos entender a atividade, né? Então
vários gargalos, né, que estão sendo já trabalhados há alguns anos pelo próprio setor. O setor também tem absorvido isso, né, os próprios produtores, as maiores empresas e tudo mais, para não depender só de políticas públicas, né, que fica mais difícil, né, cada estado tem uma legislação ambiental, sanitária, né, a gente está no Brasil muito grande, né, muito unificando, porque se você unifica essa legislação, consegue ter mais uniforme mesmo, você consegue ter uma... Quando você fala do CIF, por exemplo, você tem lá já a legislação do CIF, né, ela é nacional, mas você tem os recortes, né, no Nordeste, o jeito que o pescado é trabalhado, né, no Sul é uma coisa, aqui, né, no Centro-Oeste é outra. Você tem as particularidades de produção, aqui produz mais isso, produs mais aquilo, então aqui a gente olha mais isso, a gente olha mais... Então, se você consegue uniformizar isso, você consegue até ter um avanço da produção final, do mercado, da mercadoria chegando no final. Isso. E a própria conscientização, como a gente estava falando aí, do consumidor, né? De ele entender. Porque é muito difícil para o consumidor, porque peixe é peixe, né? Diferenciar peixe é difícil, né, cara? O boi é um só lá, por mais que tenha alcatra, maminha, isso, não, beleza, mas, né, uma variedade muito grande, né? O que você vai... Não vem no peixe lá dizendo se ele é principalmente em feira, essas coisas, né? Se ele é de cultivo, se ele não é, né? Então tem que avançar a rastreabilidade, né? Esses mecanismos de controle, né? Tem muita fraude ainda, né? Muita fraude, então já tem teste de DNA e algumas coisas alternativas aí para isso, mas é caro ainda, né? Então, a gente tem um bom caminho para avançar aí, né? Tem. Conversa aí para mais uns 2, 3 podcasts. A gente consiga avançar bem nisso, né? E acho que é isso, queria agradecer. Acho que a gente falou bastante da questão da própria piscicultura, dessa variedade de opções que a gente tem até para o veterinário trabalhar, para a própria produção em si. Sim. Né? Porque aí a gente entra numa questão que não é só a questão do veterinário, você tem o produtor também. Opções de formas de produzir, de cuidados que você tem que ter, e aí eu acho que a gente entrou bastante... Não, bacana, espero que você tenha gostado aí do papo. Eu aprendi bastante, cara, como eu falei, é algo que realmente assim, a gente não tem muito contato, né? Exatamente. Falei assim, eu formei e vai fazer 20 anos ano que vem. Então a gente tem tecnologia de carne derivada, tecnologia de leite derivado, e não se entra muito, até quando você fala na questão da inspeção, né? Não só inspeção, mas, por exemplo, até as matérias que a gente faz voltadas mais para a zootecnia, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, a gente tinha cunicultura, mas a gente não tinha piscicultura. Acho que até acho que o ICESP acho que daqui da região de Brasília, acho que é o único que tem uma disciplina de aquáticos, né? Eu acho que isso é extremamente importante, cara, para você ver que não é só boi, frango e não, também, né? Mas tem que ter espaço que está chegando, né? Principalmente onde a gente tem, falei mais de uma vez, assim, onde a gente tem oportunidade de crescimento, é onde vai ter mercado, né? Mercado cada vez mais difícil, né? Assim, para quem gosta dessa área de produção, é uma área interessante a abrir. Eu sempre falo assim, gente, ó, não precisa ser sua primeira opção não, mas bota ela lá como plano D, E, né? Não esquece que algum de vocês vão acabar caindo nessa área, porque às vezes você passa por um concurso aí de fiscal agropecuário e vai parar onde? No entreposto de pescado. E aí? Você tem que saber. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Realmente. Eu que agradeço, André, pela disposição aí, tanto no ICESP, lá, acho que botaram minhas redes sociais aí, né? Eduardo.Schulter, tem lá o @vetcesp também, tem a Prospera, que é a empresa de consultoria também, a gente trabalha aí desenvolvendo projetos na região, então também quem estiver vendo, às vezes tem algum produtor. Só na região? Aí. Não, a gente trabalha o Brasil inteiro, né? Mas acaba trabalhando aqui DF, Goiás, Minas um pouco, né? Nessa consultoria para produção. Para produção de piscicultura e como um todo, de aquicultura como um todo, tá? Carcinicultura, camarão também, então quem tiver, às vezes tem algum produtor assistindo o seu podcast, espero que tenha aí, que nos contate, a gente está à disposição.
E os meninos aí que tiverem a fim de fazer veterinária, agronomia, né? Tiverem interesse aí, o CESP também está lá à disposição. Tranquilo. Aqui a gente conta com apoio, produção, edição, toda a questão do plano B. Vídeo, internet, marketing, tem aqui área para estúdio para que possa ser feito curso, videoaula, nos casos de instituições que trabalham com EAD, que nem você estava comentando. Bacana, eu vi as instalações ali, né? A gente tem uma estrutura muito boa para isso. Né? Pedir que vocês curtam, compartilhem, comentem, dê aquela força aí para nós. E é isso, e até semana que vem.